Por um lado, é o próprio conceito da região, não é? Os distritos são uma coisa muito complicada em Portugal, não é? Na prática, reduzem-se atualmente ao círculo eleitoral. E se calhar com vantagem, podiam-se rever os círculos eleitorais para eles corresponderem às estruturas que atualmente existem, não é? Falando com operadores económicos estruturantes, posso dar um número que eu próprio não, digamos, uso esse número basicamente para explicar às pessoas que quem olha de fora para uma região tem determinadas métricas e é assim. Uma grande empresa mundial, uma grande empresa europeia, quando está a ver, bom, mas tenho interesse em prestar atenção a este mercado, a este território, tem um patamar mínimo de 100 mil pessoas. Portanto, se eu me organizo muito bem abaixo de 100 mil, ninguém vai olhar para mim. Portanto, ou seja, nós temos que ter a noção de que precisamos construir realidades com mais força, com mais massa crítica do que temos construído. Mesmo que as coisas sejam razoavelmente dispersas, não é? E nós temos é que as ligar. E, portanto, você tem no Médio Tejo, tem na Lesíria, por exemplo. Para mim, tem muito que ver com uma coisa maior do que a Lesíria, que é a região de Lisboa. Portanto, nós temos uma coisa fantástica que fez Lisboa, que é o Tejo. O Tejo tem um longo percurso, mas basicamente esta grande região de Lisboa, que tem várias regiões dentro de si, mas facilmente se percebe o que é uma grande região capital metropolitana, não é? Com milhões de pessoas. Isso tem outro significado, tem outra dimensão europeia, mundial. A grande vantagem deste território, e a Lesíria, nomeadamente, deve ser das realidades que melhor percebe isto, que é, nós temos uma base ecológica em Lisboa de produção de alimentos e de produção primária absolutamente fora do comum nas grandes regiões europeias. E, portanto, o Tejo tem aqui um valor muito, muito grande, como tem a agricultura com água, como tem um conjunto de coisas, a produção de frescos, este casamento do Mediterrâneo com o Atlântico que nós temos em Portugal, é indutor de coisas muito interessantes do ponto de vista do agroalimentar e, portanto, obviamente que nós podemos ter aqui um fator muitíssimo importante. Se a Lesíria não é periférica, é complementar nessa lógica. É, e é central se fizer aquilo em que é forte. Se quiser fazer aquilo em que é fraco, é periférico. Nós só somos periféricos quando se nos mete na cabeça fazer aquilo em que não somos bons. Porque se nós estivermos em qualquer parte do mundo a fazer aquilo em que somos bons, não somos periféricos. Por exemplo, a principal empresa mundial de óculos, que deu origem a um grupo um pouco maior que é a Luxottica, mas o mais conhecido é a marca Ray-Ban, toda a gente conhece, fica na Itália, numa zona muito mais distante de um grande centro urbano do que qualquer, digamos, vila, cidade ou aldeia da Lesíria, não é? Mas como faz bem, faz melhor que todos os outros à escala mundial uma determinada coisa, é central nisso, não é? Portanto, nós aqui temos Santarém, não faz parte da área metropolitana de Lisboa. É uma cidade às portas de Lisboa. Com todas as condições, agora está um pouco fragmentada. As nossas cidades pequenas, médias, fragmentaram-se um pouco, não é? Portanto, ou seja, em Roma, que é uma enorme cidade, posso andar a pé quilómetros e quilómetros e não tenho a sensação de fragmentar. Aqui, em algumas cidades pequenas portuguesas, eu sinto a fragmentação, não é? Portanto, está aqui um polo, mas as pessoas têm que trazer o carro, a pé não vão de um bairro para o outro bairro. Mas, digamos, os exemplos de Santarém e Setúbal, por exemplo, são duas cidades, com Setúbal um pouco maior, mas são duas cidades com todas as condições para serem cidades. O que os ingleses muitas vezes chamam town, que nós tendemos a ler uma cidade que não é enorme como uma quase vila. Não, é uma cidade. Tem cultura, Santarém tem bases para isso, tem diferença, tem identidade, percebe-se, tem cicatrizes, mas tem coisas bonitas, não é? Portanto, que é o que faz com qualquer pessoa, não é?
A mulher ou o homem mais bonitos têm umas cicatrizes e uns sinais. Portanto, nós devíamos ser capazes de valorizar a construção destas realidades, que valem por si, mas valem pela grande região em que elas se inserem. E, portanto, é melhor estar na região de Lisboa, às portas da área metropolitana, mas fora dela, do que estar na área metropolitana, quando não se é o centro da área metropolitana. Portanto, por outro lado, a agricultura, o agroindustrial, a alimentação, todas as atividades em torno disso, onde cada vez mais, onde se utiliza intensivamente o conhecimento na produção de bens e de serviços. Um dos territórios, uma das áreas mais decisivas para isso é o agroalimentar. As nossas exportações agroalimentares cresceram muito porque usamos muito mais intensivamente o conhecimento, não é? Para as fazer. E, portanto, eu creio que apostando nas questões básicas da atratividade de pessoas, apostando nas questões básicas da atratividade das empresas, que não são aquelas velhas coisas de parques industriais ou terraplanagens com uns cartazes a dizer aqui grande zona, já mudámos o nome não sei quantas vezes, mas é sempre a mesma coisa, não é? Já foi parque industrial, depois a área de localização empresarial, você conhece isso bem, mas o conceito é sempre o mesmo. Ora, o que a gente precisa para atrair empresas são de facilidades. Uma cidade, no sentido de um espaço onde se cria mais facilmente riqueza, é um conjunto de facilidades. Um conjunto de facilidades para a vida das pessoas e um conjunto de facilidades para a vida das empresas. As empresas hoje não são ilhas. As empresas estão em redes de fornecimentos, de compra de serviços, eu para exportar tenho que colaborar com dezenas e dezenas de empresas. Para fabricar, tenho que colaborar com dezenas e dezenas de empresas. Portanto, ninguém está sozinho no mercado. E, portanto, eu creio que estes territórios são exemplares do ponto de vista de um caminho que valoriza o que é a região de Lisboa e que é a sua enorme base ecológica. Repare como outra expressão que pode ser Ribatejo dá a volta, não é? Eu tenho Ribatejo que chega ao sul, não é? E, portanto, e isso é que tem que ver com os territórios, com as regiões, são coisa, quer dizer, eu sei o que é o Ribatejo, o centro tem alguma dificuldade, não é? O Ribatejo eu sei, não é? E, portanto, entre Ribatejo, Lesíria do Tejo, é Tejo, Médio Tejo, é civilização em torno de um grande recurso. Portanto, por isso, eu creio que Lesíria pode ter um larguíssimo futuro, com base em quê? Com base na valorização dos recursos endógenos, não daquilo que eu acho, daquilo que tem mercado, daquilo que satisfaz necessidades. A indústria, os vinhos, etc. Muita coisa, sim. De certo modo, aquilo que já é feito. Aquilo que as pessoas conhecem, não é? E onde algumas empresas internacionais se instalaram porque reconhecem, não é? Eu vou ao Rio Maior e tenho uma grande empresa internacional na área digamos, das carnes, não é? Portanto, essas realidades existem. Tenho algumas infraestruturas que podem ser desenvolvidas como verdadeiros centros de serviços, não é? Do ponto de vista da zootecnia, do ponto de vista de muitas coisas. Portanto, tenho muitas hipóteses de valorizar aquilo que é essa realidade. Tenho feiras, não é? Vocês têm no território da Lesíria, já não vou ao Médio Tejo, ficando pela Lesíria, já nem venho para baixo. Na Lesíria eu tenho no ano realizações centradas nesses recursos endógenos absolutamente relevantes. Milhares e milhares de produtores, de pessoas que se encontram. Portanto, tenho uma base para ter sucesso. Tenho que pôr conhecimento, tenho que pôr pessoas, tenho que pôr serviços, tenho que pôr mobilidade. E tenho que aproveitar, obviamente, aquilo que é a grande pertença a uma região capital que está nas 12 melhores e maiores que existem na Europa. Portanto, o que é verdadeiramente uma oportunidade para todos. Portanto, o distrito não me ajuda muito e, portanto, eventualmente, nós precisávamos de uma reforma do nosso modelo eleitoral e precisávamos de uma descentralização que valorizasse aquela que me parece ser agora a realidade mais forte, que é a evolutiva, que é a da comunidade intermunicipal, não é? Mas verdadeiramente centrar as coisas. E, portanto, como há muita similitude entre a Lesíria e o Médio Tejo, e de alguma maneira, embora já com características diferentes do próprio Oeste, por causa das frutas, enfim, há complementaridades, não são os mesmos recursos, mas há complementaridades. E, portanto, uma colaboração, nós sempre achamos,
não é? Sempre é muito engraçado porque as estradas centralistas são as estradas verticais e a estrada... Vamos a fazer a A15. Exatamente. E as estradas, como você sabe, as estradas mais regionais, mais locais, são transversais, não é? Isso é um corte de Não, e veja como passámos ao lado de excessos, porque podíamos ter uma colaboração entre as estradas que ligam horizontalmente no mapa, que são as que ligam o povoamento, com as estradas mais longas, até saltando, não tendo de ter uma autoestrada contínua. Quer dizer, eu podia ter a A8, a A15 e a A1 e não ter a A1 para baixo. Assim, há várias maneiras de fazer e, portanto, aqui eu até acho que minha cultura, minha experiência como economista, massa crítica é decisiva. Outras culturas, outras capacidades profissionais vão mais no sentido da proximidade, do pequeno. Eu sou menos favorável a isso. Sou menos favorável a isso, de um ponto de vista de eficiência económica. De um ponto de vista cultural... Mas a sua leitura, enfim, na relação que estabelece já há muitos anos com aquela região, é de que estamos no bom caminho? Estamos enfim, penso muito lentamente, mas estamos em algum caminho? Ou andamos ainda a palpar caminho? Estamos com uma preparação muito longa, não é? Estamos bem preparados, mas é preciso entrar em campo. Portanto, ou seja, não é que não se tenha feito nada, não é? Mas era preciso agitar as águas, era preciso conseguir pôr... É um problema de elites também? É um problema de lideranças, sem dúvida. É um problema de... Há muitos partilhos municipalistas também. Sim, é um problema de rivalidades, é um problema de interesses. Há uma capitalidade pouco afirmada também. Sim. Também sem grupo de resto. Sim, sim. Mas isso... Essa dispersão não pode ser nada. Sim. É uma luta que não se deve fazer. Não, deve-se fazer uma luta... Também não há capitalidade a norte. Sim. A norte aquilo há ali uma disputa de importâncias. A sul não há propriamente uma disputa. Eu sou muito pouco... Preocupo muito pouco com a capitalidade. Nós em Portugal temos capitais de tudo, não é? Do chouriço, do berlinde, do pastel de nata, do... A autoestrada. Não, sinceramente, não quero apocar nada, não é? Tenho apreço pelas iniciativas, mas acho que esta ideia de que qualquer coisa tem que ser a capital de qualquer coisa não nos ajuda muito. Eu tenho que ser relevante, não é? Quer dizer, mais uma vez voltando, Santarém faz, digamos, uma semana gastronómica, a sua feira, tem sucesso, é relevante. A região tem uma tradição de... digamos, fazer muito bem certo tipo de pratos, ter certo tipo de soluções gastronómicas. Almeirim tem uma fama, não é? Que tem que honrar, que vai tentando honrar. Portanto, chega, não é? Quer dizer, é preciso que Almeirim seja a capital de alguma coisa. Basta. Eu sei que você não está. Não, você estava a afirmar a do distrito. Capital do distrito. Mas como o distrito não é o referencial, a capital do distrito... Por exemplo, há distritos onde isso é muito mais evidente. Quer dizer, a gente olha para Évora afirma... Sim, mas dentro de uma... Sim, eu percebi a pergunta, mas... A minha pergunta é se isso ainda é importante. Não, quer dizer, não. É uma luta que está perdida. Claramente. Não vale a pena insistir nada. Eu percebo a importância. O próprio distrito de Santarém, como você sabe, era um distrito muito... Era e é um distrito interessante para perceber as tendências eleitorais, porque é um distrito que tem sul, norte e centro do ponto de vista de diferenças da propriedade, das atividades, mas verdadeiramente nem ao nível da Europa a questão da capital. O que é a capital da Europa? O que é não é? Nós temos coisas perfeitamente estabilizadas, não é? Mas veja, por exemplo, o Brasil, para fugirmos da Europa, porque estamos sempre a pensar só na Europa. A capital era Rio de Janeiro. O presidente Juscelino Kubitschek quis fazer uma capital em Brasília, uma capital administrativa, política. A capital financeira foi para São Paulo, não é? O Rio de Janeiro regrediu, depois descobriu petróleo. Portanto, as coisas são muito evolutivas, não é? Eu sinceramente... Eu sinceramente não me parece que o problema de Santarém será o problema do distrito. O distrito vai acabar mais cedo ou mais tarde. O que não pode acabar é a civilização, os valores civilizacionais, a história, a força daquilo que neste território se fez. E, portanto, o que é preciso é, na minha opinião,
valorizar muito o contributo imprescindível do Tejo, não Lisboa, do Ribatejo, da Lesíria, do que a gente chama Médio Tejo. É preciso dizer que Lisboa precisa disso, e precisa disso cada vez mais, e não cada vez menos. Isso é muito mais importante, quer dizer, porque a força de Santarém, por exemplo, que seria tendencialmente a capital de um distrito e com vantagens em relação a polos como Abrantes ou Tomar, que digamos que estando no Médio Tejo não teriam essa capitalidade. Facilmente se percebe que para todos o desafio é serem um bocadinho maior do que são, não é? E, portanto, aquele referencial dos 100 mil é para mim importantíssimo. Portanto, eu preciso de um mercado à volta de 100 mil pessoas que Santarém tem que construir na sua proximidade e que, por exemplo, no Médio Tejo só se constrói com uma outra mobilidade entre os principais polos. Não é? Portanto, creio que isso é mais importante. Portanto, é mais importante tornarmos relevantes do que pormos em bicos de pés. De alguma maneira, a lógica da capital é um bocadinho artificial, é um pouco pormos em bicos de pés a lógica de ganhar massa crítica pela nossa atividade económica, pela evolução dos recursos endógenos. É tornar-nos relevantes sem pôr em bicos de pés. Eu sou muito mais favorável a isso.